Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental, hoje tratando sobre dízimas periódicas, tá bom? Mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de matemática do ensino fundamental. Estamos no módulo 5, números decimais, e hoje na aula número 3, dízima periódica. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Primeiramente, vamos tratar sobre a conversão de frações ordinárias em números decimais, tá? Então vamos lá. Para converter uma fração ordinária em número decimal, dividimos o numerador desta fração pelo seu denominador, tá? Inclusive, essa situação a gente já tratou em aulas anteriores, especificamente quando trabalhamos com relação à fração, né, e números decimais. Mas, logicamente, que para dar um encaminhamento, e fechar a ideia, vamos trazer esse conceito para aqui novamente, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Ao efetuarmos esta conversão de fração ordinária em número decimal, dois casos podem ocorrer. Então vamos a eles. Primeiro, a divisão é exata. Tá? Primeira situação, sendo a divisão exata. Neste caso, dizemos que a fração se converteu num decimal exato. Por exemplo, converter a fração ordinária 4/5 em número decimal. Então, 4/5 está aqui em número decimal, como já aprendemos na divisão, né? 4 é menor do que 5 aqui com relação ao divisor e dividendo. Então, a gente acrescenta um zero ao lado do 4 e automaticamente, no quociente, a gente já coloca um zero, vírgula, como está aqui. Então, posteriormente, fica 40 dividido por 5. Então, já sabemos que 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40, resto é zero. Então, como foi falado, é uma divisão exata, Ou seja, 4/5 é igual a 0,8, tá? Um número decimal. Então, 4/5 é igual a 0,8, é um decimal exato, beleza? Tranquilo até agora, né? Então, vamos continuar. Segundo, a divisão não é exata. Segunda situação, a divisão não é exata. Então, aqui, que basicamente a gente vai entrar, efetivamente na nossa aula de hoje. Então, neste caso, aparecerão restos que se repetem periodicamente, o que acarreta o aparecimento de um grupo de algarismos que se repete periodicamente no quociente. Tá? Então, o que é isso? Vamos ver em seguida. Vamos lá. Os decimais deste tipo chamam-se decimais periódicos ou dízimas periódicas, essas que se repetem periodicamente. E o grupo de algarismos que se repete no quociente toma o nome de período, tá? Ok? São conceitos, são definições, mas o importante é a gente entender isso também na matemática. Logicamente, o conceito é essencial, mas visualizando também na própria operação prática, o exercício da matemática. Vamos lá. Quando o período começa imediatamente após a vírgula, temos uma dízima periódica simples, tá? Ou seja, imediatamente após a vírgula já começa o período, as partes que se repetem, vamos dizer assim. Então, essa é uma dízima periódica simples. Quando entre a vírgula e o primeiro período aparece um grupo de algarismos que não se repete, este grupo toma o nome de parte não periódica e temos uma dízima periódica composta, ok? Então vamos aos exemplos, para a gente guardar, fixar melhor. Letra A. Converter a fração ordinária 2/11 em número decimal. Temos a divisão, 2/11 é o mesmo que 2 dividido por 11. Da mesma forma, já que é uma fração ordinária, o numerador é menor do que o denominador,
Então, eu vou ter que acrescentar um zero ali ao lado do 2, tá? E automaticamente, no quociente, um zero vírgula, como aprendemos. Então, 20 dividido por 11 dá 1. Uma vez 1 para 10, 9, para 10, 9, né? Uma vez 1 e 1, 2, para 2, 0. Então, 9. 9 dividido por 11 não dá. Eu acrescento um zero à direita do 9. 90 dividido por 11 dá 8, certo? 8 vezes 1, 8, para 10, 2. 8 vezes 1, 8, e 1, 9, para 9, nada. Então, resto 2. 2 dividido por 11, novamente não dá. Eu acrescento um zero e volto novamente àquela situação. Vou ter 20 dividido por 11, dá 1. 1 vezes 11, para 20 dá 9. Está aqui. Então, a gente cai naquela repetição. Acrescenta um zero, dá 8. Aí volta a ter 2, aí vai ser 1, 8. Então, vai ficar repetindo. Né? O período aí é 18, 18, né? Depois da vírgula, ok? Então, 2 dividido por 11, 0,18, 18, 18, e assim sucessivamente se repetindo, que é uma dízima periódica simples, como a gente viu, né, de período 18. Não tem nenhum fator que, digamos assim, não se repete entre a vírgula e o período, né, que é, no caso aí, é o 18 que vai se repetir continuamente. Então, aqui é um exemplo de dízima periódica simples, cujo período é 18. Aqui, ó, 18, 18, e sempre vai ficar repetindo o 18. E não há nenhum outro número diferente do 18 entre a vírgula e o 18. Beleza? Vamos à letra B. Converter a fração ordinária 5 dozeavos em número decimal. Fazemos da mesma forma. 5 dividido por 12. 5 por 12 não dá, acrescento um zero. 50 dividido por 12. Lógico, acrescento um zero aqui e 0, no quociente. 50 dividido por 12 dá 4. Né? 4 vezes 2, 8. Para 10, 2. Né? Acrescento outro zero, 20. Não dá, dá 20, ou melhor, 20 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Para 20 vai dar, falta 8. Aí eu acrescento outro zero. 80 dividido por 12 dá 6. 6 vezes 2, 12 para 28, né? 6 vezes 1, 6 e 2, 8. Aí é 0, o resto é 8. Abaixo o 0, 80. E aí vai se repetindo 6, 6, 6, 6, 6, indefinidamente. Né? O período aqui, né, é 6. Só que, observe, entre a vírgula e o período, que é 6, se repetindo continuamente, nós temos aqui um número 41. Então, é um exemplo típico de dízima periódica composta, quando eu tenho um número fixo, né, que não se repete, entre a vírgula e o período. Beleza? Então, 5 sobre 12 é igual a 0,41666 indefinidamente. Que é uma dízima periódica composta, como eu falei. Seu período é 6, né, parte lá periódico, e sua parte não periódica, ou antiperíodo, também conhecido, é o 41. Beleza? A dízima periódica pode ser representada assinalando-se o período de uma das seguintes maneiras. Então, são formas de aparecer, né, a dízima periódica. Como a gente já viu aí, né, no caso do 18, 18, 18, 0,18, 18, 18 e os 3 pontinhos. Também existe 0,18 em cima, né, do período, um traço, né, uma barra, como está mostrando. Menos frequente, 0,18 entre parênteses ou 0,18 entre colchetes. Tá? O que aparece com mais frequência é o 0,18, 18, 18, 3 pontinhos, e em alguns casos já vi 0,18 com barrinha. Tá bom? E os outros acrescentei porque na literatura que eu estou usando como referência, ela informou. Então, condições para que uma fração se converta em decimal exato ou periódico. Então, vamos agora à parte conceitual, uma parte conceitual também muito importante, né, para a gente ver quais são essas condições para que essa fração se converta em decimal exato ou periódico. Tá? Vamos ver. Uma fração se converte em decimal exato quando o seu denominador só contém os fatores primos 2 ou 5 ou 2 e 5.
Detalhe, só contém, não pode ter outro número qualquer diferente de 2 ou 5 no denominador, para que ela seja exata, ok? Decimal exato. Por exemplo, 3 oitavos se transforma em decimal exato porque, olha o denominador, 8 é 2 a terceira. Então eu tenho aqui 2, só 2 ou 5 ou 2 e 5. No caso aqui é 2, então é um decimal exato. Importante, né, a gente memorizar isso, tá bom? Que já ganha-se muito tempo só na análise do denominador. 4 sobre 25 se transforma em decimal exato porque quem é 25? O denominador é 5 ao quadrado. Então, no caso aqui não é 2, mas é 5. Então, 5 ao quadrado, temos um termo ali no denominador. Então, se tem 5 ali no fator, né? Então, ele digamos assim, decimal exato. 7 sobre 50, 7/50 se transforma em decimal exato porque 50, o denominador, é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Então, eu tenho 2 e o 5, né, aparecendo ali no denominador. Beleza? Uma fração se converte em dízima periódica simples. Já vimos o exato. Tem que ter 2 e 5 no denominador. Agora, para ser dízima periódica simples, quando o seu denominador só contém fatores primos diferentes de 2 ou 5. Não sendo nem 2 nem 5 no denominador, é dízima periódica simples. 7 nonos se transforma em dízima periódica simples porque 9 é 3 ao quadrado. 3, diferente de 2, diferente de 5. Então, dízima periódica simples. Não aparece nem o 2 nem o 5, então é dízima periódica simples. 5 dividido por 63 se transforma em dízima periódica simples porque quem é 63? 3 ao quadrado vezes 7. Aparece 3, aparece o 7, mas não aparece 2 nem o 5. Então é dízima periódica simples porque no denominador, né, temos ali, né, a fatoração com 3 e 7 somente. 122 dividido por 231 se transforma em dízima periódica simples porque 231 no denominador é equivalente a 3 vezes 7 vezes 11. Ou seja, não tem 2 nem 5 aqui aparecendo no denominador. Só aparece o 3, o 7 e o 11 como números primos ali. Ok? Os fatores não são nem 2 nem 5, então é dízima periódica simples. Fatores diferentes de 2 e 5 no denominador. Então vamos a outro caso. Uma fração se transforma em dízima periódica composta quando o seu denominador contém os fatores 2 e 5 ou pelo menos um deles, além de outros fatores primos. Então, a terceira situação, ou seja, a dízima periódica composta, ela necessita que no denominador apareça pelo menos o 2 e o 5, ou 2 e 5, e além deles outro fator primo, diferente de 2 e 5. Então, aí a gente completa o ciclo das três situações. Dízima periódica composta. Vamos aos exemplos. 5 dozeavos se transforma em dízima periódica composta porque 12, denominador 12, corresponde a 2 ao quadrado vezes 3. Eu tenho 2, está aqui pelo menos, e outro diferente de 2 e 5, que é o 3. Então, dízima periódica composta. Bem claro, sem nenhuma dúvida. 41 90avos se transforma em dízima periódica composta porque 90, o denominador, é formado por 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Eu tenho 2 e tenho 5, beleza, mas também tenho 3, dízima periódica composta. 32 dividido por 105 se transforma em dízima periódica composta porque 105 é igual a 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 5 vezes 7. Eu tenho 5, beleza, mas tenho 3 e o 7, então dízima periódica composta. Então vamos falar um pouquinho agora sobre geratrizes das dízimas periódicas. Geratriz de uma dízima periódica é a fração que, ao ser transformada em número decimal, dá origem a essa dízima. Então é a fração
que ao ser transformada em número decimal, dá origem a essa dízima. Então, quando fala de geratriz, estamos falando da fração que origina o número decimal, que vai ser a dízima. Então, vamos lá. 1/3 é a geratriz da dízima 0,3333 e assim sucessivamente, porque 1 dividido por 3 dá 0,333. Então, a geratriz é a fração. 5/6 é a geratriz da dízima, que dá 0,8333. É uma dízima composta, como a gente vê, né, que tem entre a vírgula e o período, que é 3, um número fixo aqui, que é 8. Então, a fração, a geratriz é 5/6. Geratriz das dízimas periódicas. Continuando. Dada uma dízima periódica, podemos achar a sua geratriz usando as seguintes regras. Importante também é esse tema aqui, né? Como podemos descobrir a geratriz de uma dízima periódica? Vamos lá. Primeira, a geratriz de uma dízima periódica simples é a fração que tem para numerador o período e para denominador tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Beleza? Numerador, o período e é a fração que tem para numerador o período, que fica dízima periódica simples. No numerador é o período, que se repete, e no denominador, tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Se o período tiver 2 algarismos, no denominador 99. Se tiver 3, 999. Se tiver 1, 9. Vamos aos exemplos. Achar a geratriz da dízima 0333. Eu só tenho o período só tem um número que é 3 e também só tem um número somente, não se repete. Tá? Ou seja, não tem mais do que um número. Então, no numerador é 3 e no denominador é 9. Então, de acordo com a regra 0,333, como falamos, o período, que é 3, vai para o numerador, e a quantidade de números do período é 1, então é um 9 somente, 3 9. Simplificando, né, 3 dividido por 9 dá 1/3. Aqui a nossa geratriz. Letra B. Achar a geratriz da dízima periódica 0,18, 18 e 18. Então, aqui, meu período é o 18. O período tem 2 algarismos. Então, numerador é o período, 18. Denominador, número de 9 do período. Tem 2 números, 18 e 99. De acordo com a regra, 0, 18, 18, 18. Então, 18 por 99. Simplificando por 9. 18 dividido por 9 dá 2. 99 dividido por 9 dá 33. 2,33 avos. Continuando, segunda, a geratriz de uma dízima periódica agora composta é a fração que tem para numerador o número representado pela parte não periódica seguida de um período diminuído da parte não periódica. Ok? Diminuído da parte não periódica. Essa é a primeira parte. Então, essa geratriz de uma dízima periódica composta, ela já tem um passo a mais que vai ser fácil visualizar no exercício. Então, repetindo, a dízima periódica composta é a fração que tem para numerador. Qual é o numerador de uma dízima periódica composta? Da fração que tem um número, que vai corresponder a uma dízima periódica composta. O número representado pela parte não periódica, que ela vai aparecer lá, né, aquele fixo, seguida de um período, né? Seguida de um período diminuído da parte não periódica. A gente vai ver isso com mais detalhe. E para o denominador? Para o denominador, o número representado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Tá? Se for 1 é 9, se for 2, 99, se for 3, 999, seguidos de tantos 0 quantos forem o algarismo da parte não periódica. Se a parte não periódica tiver 2 algarismos, vai ser 0, 0. Se tiver 1 é 0 somente. Se tiver 3, 0, 0, 0. 3 zeros. Ok? Vamos ao exemplo que fica bem mais tranquilo. Achar a geratriz da dízima 0,8333. A parte periódica só tem um número 3 e a parte não periódica só tem um número que é o 8. Então vejamos conforme ele falou. De acordo com a regra, está aqui, né?
0,8333. Então, no numerador é a parte não periódica 8, seguido pelo período 3, né? 83, menos a parte não periódica. A parte não periódica é 8. Então, 83 menos 8, dividido por... O período só tem um número, então 9. E a parte não periódica também só tem um número, então é um zero, 90. 83 menos 8, dividido por 90. Aí, 83 menos 8, 75 por 90. Depois, simplificando, né? 5 sexto. Aí entra na simplificação. Repetindo essa parte aqui que é importante. Da dízima 08333, para se transformar, achar gera 3. Pego a parte fixa mais o período, no caso aqui o período só tem um número, então 83, 8 e 3, 83, menos a parte fixa, que só tem um número, que é 8, 83 menos 8, dividido por tantos 9 quanto forem os algarismos do período. O período só tem um algarismo, então é um 9 só, 9. E tantos zeros quanto a parte fixa. Então a parte fixa só tem um algarismo, então é um zero, 90. Ok? Beleza? Vamos a outro exemplo. Achar a geratriz da dízima 0,41666. Então a parte fixa agora tem 2 algarismos, a parte periódica continua com um só algarismo. Então, de acordo com a regra, 0,41666, eu pego a parte fixa mais o período, que é 6, né, que só é um algarismo, então dá 416, menos a parte fixa. Quem é a parte fixa? 41. 416 menos 41. Isso para o numerador. Para o denominador, o período só tem um algarismo, então é um 9. A parte não periódica tem 2 algarismos, então 2 zeros, 900. Beleza? 416 menos 41, 375 dividido por 900. Fazendo as devidas simplificações, a gente encontra 5/12 avos, a geratriz. Tranquilo, né? Observações. Primeira, quando a dízima periódica tiver parte inteira, sua geratriz pode ser representada como um número misto, bastando para isso representar a dízima como a soma de sua parte inteira com sua parte decimal. Então, se ela tiver uma parte inteira, em vez de ser 0, qualquer coisa, ela for 2, qualquer coisa, 1, qualquer coisa, 7, qualquer coisa, ou sei lá, qualquer número dessa forma, então ela vai ser representada como um número misto, como a gente já estudou em frações anteriormente. E ela vai ser representada pela dízima como a soma de sua parte inteira, é 2, alguma coisa, vai ser 2 mais a parte decimal. Ok? Então vamos ver. Exemplo. Achar a geratriz de 5,3333. A parte inteira é 5 e a parte decimal 0,333. Então vamos lá. Fazemos 5,333, que é igual 5, como falado, mais a parte decimal, 0,3333. Ok? Daí, 5 mais, aí eu encontro aqui a geratriz de 0,333, como vimos. Então, o período se repete, é 3, um só. Né? Então, ele no numerador, e não tem nenhum fixo entre a vírgula e o período. Então, no numerador só vai o período, que é 3. E no denominador, números de 9 que representa a repetição do período. O período só tem um algarismo, então é só um 9. 5 mais 3 nonos, está aqui. 3 nonos, simplificando, é 1/3, 5 mais 1/3, né? Que é 5 inteiro e 1/3. Ok? 5 inteiro e 1/3. Ou, como já aprendemos, né, transformar o número misto em fração, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, e repete o denominador. Então, 16 terços. Tranquilo, né? Segunda, a dízima periódica não é um número exato. Portanto, para efetuar operações com dízimas periódicas, devemos substituí-las por suas geratrizes, né? Já que elas não são números exatos. Devemos transformar a dízima numa fração, na geratriz. Beleza? Cuidado com isso, que isso aparece com frequência em concursos, em vestibulares e etc. Exemplo. Calcular 1/6 mais 0,3333 tal. Então,
Já sabendo que aqui é uma dízima, temos que transformar essa dízima numa fração para posteriormente fazer a soma de fração, como já aprendemos também. Substituindo a dízima por sua geratriz, temos, então vejamos, 1/6 mais 1/3, porque, como já vimos, a dízima periódica é simples, o período é 3 somente, então ele vai para o numerador, e o denominador, o período é só com um algarismo, é 1/9. 3/9, simplificando como vimos, é 3 por 9, 3/9, né? 3 por 3 dá 1, 9 no denominador, dividido por 3 dá 3, então dá 1/3. Então, 1/6, 0,333 é 1/3, né? 1/6 mais 1/3. Aqui a operação da fração, como vimos, temos que achar o MMC entre 6 e 3, que é 6, né? E aí, 6 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 1, 1, está aqui em cima 1. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. 1 mais 2 dividido por 6. 1 mais 2, 3. 3/6. 3/6, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 no denominador dá 2. Então, encontramos o valor meio. Ok? Tranquilo? Beleza, então? Com isso, a gente conclui o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like e também compartilhando esse vídeo com os seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero na próxima aula, ok? Então até lá.